Excelente noite, pessoal. Tava batendo um papo aqui com o pessoal, mostrando algumas dicas. Hoje eu vou estar passando para vocês aulas de perspectiva. Finalmente a gente chegou numa ferramenta que muitos vão ao mesmo tempo amar, outros vão falar, cara, isso é muito complexo para minha cabeça, mas é legal que ela vai gerar facilidade na hora de vocês fazerem design de produto, trabalhar com níveis de engenharia e a galera que gosta de trabalhar com projeção de cenário e ambiente. A ferramenta que a gente vai estar brincando hoje é aquela das primeiras aulas que eu passei para vocês, que quando você aperta gera esse desespero aqui, que é a Perspective Grid Tool. O que essa ferramenta faz? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem pode falar aqui no chat, tá? A Perspective Grid, ela é uma ferramenta que vai facilitar vocês desenhar em perspectiva, baseada em pontos de fuga. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar o desenho tradicional, depois eu vou para ela. Só que eu vou mostrar quais são os tipos de perspectiva que o Illustrator já tem nativo e é importante vocês anotarem ou tirar dúvida. Quando você abre por padrão, o Illustrator ele já vem com a perspectiva em 2 pontos, tá? Se eu tiver enganado, eu vou verificar depois no menu falando para vocês. Então essa perspectiva que ele está mostrando aqui para gente, ó, é o ponto que você quer de fuga do seu material lá, tá? Então são níveis de configuração. Eu posso tanto trabalhar com o nível alto, baixo, aí vai depender da capacidade e o trabalho que vocês querem lá. Só que, dica muito importante e fácil de vocês lembrarem, sempre que vocês mexerem com a Perspective Grid, a galera se desespera para desativar ela. Com a própria ferramenta, e não a Perspective Selection Tool, com a própria ferramenta, você vai aqui, ó, passar o mouse e você tem o Hide Grid. Só que existe um atalho também que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Ativei. Deixa eu voltar para a seta. Ativei a ferramenta de perspectiva. Repara que ela já ficou distorcida aqui. E às vezes a galera quer resetar e não sabe como voltar ao padrão porque o dedo de metralhadora se empolgou agora fazendo lá a sua formação. Daqui eu já consigo fazer até uma fachada de uma loja, ó, fazendo um retângulo aqui, trabalhando com outro detalhe. Mas vamos agora ao que é importante. Você vai no menu Visualizar ou View, tá? E a gente tem aqui nessa opção o Perspective Grid, tá? Que é a grade de perspectiva lá. Que o atalho para você desativar, como vocês estão vendo, é Shift Ctrl I ou Ctrl Shift I, tá? Eu vou depois mostrar para vocês. É possível exibir as réguas na perspectiva se você estiver trabalhando com um projeto que precisa de precisão ou escala, tá? Agora deixa eu botar aqui sem a régua, porque eu não quero, vai atrapalhar meu projeto no momento e a explicação. Travar a grade, porque às vezes acaba acontecendo um detalhe importante, igual quando você está fazendo a vetorização, mover a grade perspectiva ou no vetor mover o desenho. Isso gera um estresse muito grande, tá? Só um minutinho que eu vou dar uma checada aqui. Pronto. Seja bem-vinda, Sara. Voltando agora, vamos lá no nosso Illustrator. E, como eu estava falando com vocês, a grande vantagem é essa. Então, menu visualizar ou view, tá? Perspective Grid e a gente tem as grids normais. Notem que aqui são configurações de visualização, mas eu também posso trabalhar com uma grade personalizada e customizar ela. Excelente noite, Sara. Agora, o que a gente vai fazer? Visualizar, tá? Estou falando em português para facilitar, mas vocês estão vendo na minha tela em inglês, porque é o programa que eu uso no dia a dia. Grade de perspectiva, e a gente tem aqui, ó, o normal, que é a perspectiva de um ponto, repara, somente um ponto de fuga, por isso que é a perspectiva de um ponto. Esse ponto final aqui, para vocês entenderem, é o ponto de fuga que vai gerar a sua perspectiva, seja ela para cá, como se fosse uma estrada, seja ela para cá, como se fosse uma estrada, mas dependendo também pode ser o caminho, uma colina, e você pode estar trabalhando com a grade que você quer, ó, fazendo lá tanto os seus projetos, desenhos e outros materiais, tá? Voltando, menu visualizar, grade perspectiva, agora perspectiva de 2 pontos. Como eu falei, é padrão. Então eu tenho 2 pontos de fuga para trabalhar projetando as minhas peças, vetores, desenho, textos e marcas. Posso até, inclusive, fazer uma embalagem de produto aqui diretamente pelo Illustrator. Que mais para frente eu vou dar aula de 3D para vocês, depois que vocês dominarem isso.
Agora, continuando, grade de perspectiva e a perspectiva de 3 pontos, que lembra bastante lá o filme do Resident Evil, né? Que é subsolo. Então, dependendo da projeção que você quer, você consegue estar trabalhando com vários pontos de perspectiva. Dúvidas até o momento? Galera? Beleza, vou estar trabalhando com a de um ponto para a gente começar aqui. E lembrando, atalho, Ctrl Shift I, não é isso? Deixa eu só ter certeza aqui. Ou Shift Ctrl I, vou mostrar para vocês, ó. Tá, Shift Ctrl I, vou botar Ctrl Shift I e ele mudou, tá? Shift Ctrl I, tá vendo? A ordem do fator não altera o produto nesse momento. Então, quando a gente trabalha com a grade de perspectiva, eu vou deixar de um ponto. E agora, vou começar a trabalhar com desenhos tradicionais para vocês lembrarem como é que é feito muita coisa. Se eu tivesse que fazer a projeção de uma peça, normalmente a gente vai fazer o desenho dela, certo? E a projeção dessa peça, nada impede, deixa eu trocar aqui o traçado por preenchimento. Shift X, apertei só o X, vacilei aqui. Opa! Meu Deus! Shift X. E eu, hein? Tá doidão? Agora, tem um elemento. Como é que a gente começa a fazer os trabalhos em perspectiva? Vai depender da projeção que você quer. Por exemplo, se eu tivesse que desenhar um silo, um celeiro, alguma coisa do gênero, eu pegaria aqui, ó, fazer uma elipse, certo? Só que eu não vou fazer ela perfeita, eu vou fazer ela em perspectiva e aquela técnica básica, ó. Segurei o Alt, repara que a Smart Guide, essa linha magenta está nos indicando a posição da peça, fiz a outra projeção, pego aqui o material, ó, repara, olha a importância dos pontos de alinhamento aqui, ó. Centralizou, posso inclusive puxar ele aqui, ó, deixa eu ativar a Hide Build Box, porque eu ocultei ela, eu estava explicando outro processo, agora, e daqui, ó, a gente já começa a fazer um desenho tradicional. Aqui eu já fiz o meu cilindro. Super prático. Dessa técnica, aqui, deixa eu só dar um clone, como vocês estão vendo o atalho. Se eu tiver que trabalhar com o nível de preenchimento e coloração para fazer uma latinha, seja uma lata de milho, uma lata de Nescau, uma lata de refrigerante, qualquer tipo de lata ou recipiente que você quer, até mesmo um copo, você sabe que não seria fácil. Por quê? Só de eu aplicar, vou botar um azul aqui, vou botar um cinza na verdade, mais ou menos essa tonalidade. Se eu pego, ó, ele gerou profundidade, certo? É como se tivesse aberto aqui. Agora, vou fazer a mesma aplicação pegando conta-gotas, ó, airdrop, ou aperto o I aqui e vou enviar para frente, tá? Já muda a projeção, vou trazer esse aqui para frente. E esse aqui, ó, eu teria que juntar para gerar um único produto, certo? Ou fazer uma cópia dele aqui para baixo, vou enviar para trás. Só um projeto simples para vocês entenderem, ó. E agora, como eu gerei essa base, Shift e o Alt para dar reduzida aqui, e a gente já vai gerando o nosso produto, ó. Só para a galera conseguir acompanhar o raciocínio, ó. Não é complicado de você fazer produtos. A diferença é só como você vai fazer o desenho dele. Posso pegar esse aqui junto desse, ou selecionar os dois aqui se eu quiser, e tá trabalhando com a nossa Shape Builder, que aí eu faço projeção de uma peça só, ó, e gerei um produto aqui único, certo? Isso um desenho básico que eu estou fazendo. Eu posso começar fazendo um silo, uma lata em outros produtos. Só que quando a gente começa a brincar com esses materiais, vou apagar aqui para vocês entenderem, vou agrupar. Só que quando a gente começa a trabalhar com esses materiais, digamos que eu queira fazer um caminho e uma projeção aqui em perspectiva. Ó. Repara que quando eu coloquei a frente, ele deu essa diferença. Eu vou botar o Draw Behind aqui
ou Shift D, ó, e agora um vai para trás do outro. Se eu quiser trabalhar com a projeção, ó, só para mostrar a vocês, eu vou já jogar nessa base aqui, Ctrl D e ele repete a transformação. Aqui eu já estou montando basicamente um cenário. Repara que ficou esquisito, porque agora que eu vacilei, vou botar o desenho normal, tem que ser a frente. E aí eu já comecei a montar um cenário do que pode ser uma loja de produtos, mercado, um designer de game, coisas do gênero. Deu para entender o processo, pessoal? Fiz muito rápido, deu para acompanhar. Depois vocês vão brincar nisso aqui. A vez é de vocês depois. Vou passar uns desafios já. Então, não é complicado quando a gente começa a trabalhar com ilustração. Da mesma forma que eu fiz o material desse jeito, eu posso pegar, ó, um objeto desses aqui, ó, ou a mesma técnica que eu tinha feito antes, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para ajustar, a mesma técnica de desenho, ó, eu posso projetar um prato. Ctrl C, Ctrl F, vocês estão vendo o atalho em tempo real que eu estou fazendo, aí é que gera a profundidade lá do prato. Aí se eu quero um detalhe diferente, ó, aqui eu vou literalmente tirar o traçado e ele gera esse efeito aqui, ó, como se fosse a sombra do prato sobre a mesa, e vai depender, claro, do processo que cada um vai estar utilizando. Se eu pego aqui e troco, ou simplesmente tiro o preenchimento aqui, ou troco o traçado, e aqui eu vou tirar o preenchimento, ó. Ele gera esse efeito, mas não fez diferença. Eu vou colocar um cinza mais claro, quase que branco, e bem suave, você já sabe que é a profundidade aqui do material. Aí são designs que vocês podem estar criando. Quando eu faço essa aplicação, ó, vou dar um Ctrl G aqui, a mesma pegada. Material, vou botar o Draw Behind aqui, e assim eu já vou fazendo lá o material em perspectiva. Ctrl D. Viu como é que é fácil desenvolver interface, fazer aquelas artes de livros e outros materiais que vocês queiram dentro do próprio Illustrator, pessoal, sem dor de cabeça? Então não é complicado você trabalhar com design e gerar produto. Isso com a técnica básica. Vocês estão vendo que, como eu tinha falado lá desde o início com vocês, o grande macete é, você dominando as bases, você vai conseguir fazer o que você quiser no programa. Só que de nada adianta eu só passar recurso e conceito se vocês não metem a mão na massa. Lembre-se, e eu estou ciente disso, que eu não estou passando exercícios à parte para vocês para praticar dessa forma. Mas como eu falei, eu antes quero que vocês dominem todos os recursos ou boa parte deles, para depois a gente só cair na produtividade. Que aí vocês estão vendo que eu fiz isso de forma rápida e sem complicação em alguns instantes ou minutos, eu já consigo criar um cenário aqui onde, dependendo da aplicação, eu já posso ilustrar um cenário infantil, posso fazer uma arte para festa, posso fazer um layout de loja e posso fazer um monte de coisas, tá? Agora, vou pegar esses produtos aqui, vou dar um Ctrl D, lembrando, vantagem do vetor é isso aqui, ó. Ele tá ali pequenininho e eu posso, a qualquer momento, ó, devolver o tamanho dele sem me estressar. Tudo bem? Agora vamos para a grade perspectiva. Ctrl Shift I, ativei ela novamente e olha a importância disso. Eu estou mexendo na perspectiva de um ponto, lembrem-se. Quando eu trabalho com a ferramenta de perspectiva, agora, eu vou fazer desenhos para vocês entenderem. Vou pegar, por exemplo, a ferramenta retângulo. Deixa eu colocar aqui o reset de cor, apertando o D. Eu vou deixar com preenchimento branco. Não, deixa eu mudar uma cor aqui. Vou botar um tom quase de madeira, mais ou menos esse tom aqui. Só que mais clarinho. Não sei se o mais claro vai... Bom, aqui ele vai inverter, tá pegando quase no mais...
Rapaz, pegar essa cor mais clara é pra cá. Enfim, essa cor aqui horrorosa. Tá. E notem agora o grande macete. Note que quando eu passo o mouse dentro aqui da nosso círculo de perspectiva, eu tenho um atalho. Ou seja, entre parênteses o número 1, que é quando eu estiver trabalhando com a perspectiva da esquerda. Quando eu estiver trabalhando com a perspectiva sem ela estar ativa, ou seja, se eu desenhar na tela e não usar a influência da perspectiva, é o 4, e usar a perspectiva horizontal, é o 2. Isso vai mudar, pessoal, de acordo com o nível que você estiver trabalhando. E esses atalhos é referente à perspectiva de um ponto. Vou mudar para vocês entenderem. Perspectiva agora de 2 pontos. Repara que agora, 1 para left, 3 para direita, ou seja, esquerda e direita. E o 2 para base e o 4 para não ativo. Ou seja, toda vez que eu quiser desenhar na folha sem usar a perspectiva, eu uso o 4. Tá? E cada um vai ter uma configuração. Vou voltar para a perspectiva de um ponto. E agora, digamos que eu queira fazer, deixa eu pegar a ferramenta aqui para mexer no ponto. Não quero travar não quero que a minha perspectiva se mova acidentalmente. Aí eu venho aqui, ó, visualizar, Perspective Lock Grid. Que aí ele vai travar aqui e não vai permitir com que eu movimente a minha perspectiva, ou seja, o posicionamento dela. Isso aqui é a grade de visualização. Mas o meu ponto de perspectiva ele não vai ser alterado, tá? Porque aí você pode mover ela por inteiro. Agora, fiz aqui a configuração, retângulo, e agora a gente começa a desenhar. Note que eu tenho uma seta bem pequenininha, mostrando que a perspectiva vai ser naquele ponto. Ó. Então, quando eu desenho, reparo que ele está pegando toda aquela base da parede, e aqui eu começo já a montar o meu cenário. Fiz essa base, se eu quiser fazer a fachada da loja ou qualquer outra coisa. Aí agora eu vou mudar para horizontal, note que agora ó, a grade de perspectiva mudou. Eu estou fazendo aqui a fachada da loja, certo? Como se fosse um estabelecimento comercial. Vou agora para perspectiva novamente, ó. E aí você vai continuando fazendo lá o seu produto, ó. Já estou montando a sacada aqui da minha loja. Opa, troquei aqui. Ó, repara que essa daqui é de baixo. Então agora eu não quero desenhar nessa área. Eu quero agora... Peraí, deixa eu ver essa de baixo. Não, essa aqui eu vou mexer com outra perspectiva. Aí agora eu não vou desenhar mais na perspectiva. Eu vou botar a grade não ativa. E agora o desenho, ó, vai ser aquele desenho tradicional, como se eu estivesse na folha do Illustrator. E aí vai depender do processo que você quer estar desenhando. Ó. Quando eu fiz isso, e agora eu vou fazer aqui como se fossem as luminárias do meu projeto. Vou pegar a ferramenta elipse, vou jogar um amarelo aqui. Opa, o objeto está selecionado, vacilei, espera aí. Vou pegar a elipse, vou jogar um amarelo. Esse aqui bem claro, depois eu mudo a cor se eu precisar no futuro. E lembrando que eu posso usar o atalho. Ó. Se eu aperto 1, ele vai para... Opa, apertei o aspas aqui. 1, ele vai para essa. E o 2, então eu não preciso ficar vindo aqui no cara crachá a qualquer hora. Então eu posso desenhar com liberdade. Ó. Desenho aqui na grade perspectiva. Ó. Se eu segurar o Shift, ele mantém a escala, mas naquela base, mas eu vou fazer de forma livre. E aí eu já vou fazendo a luminária lá da minha loja. Se você for, consegue rotacionar o desenho sim, Michael. Ó, aí você vem aqui, ó, deixa eu só tirar o traçado. Aí olha agora. Como esse material está na perspectiva dessa base aqui, se eu pego e clono ele, ele continua na mesma base, olha só. Tá vendo? Independente do posicionamento. Ele só vai continuar porque é um clone. Agora, se eu tivesse clonando com a própria ferramenta, que agora olha a diferença. Se eu pego... Eita, nada a ver pegar isso daqui. Se eu pego a ferramenta Perspective Selection Tool, ou seja, a ferramenta de seleção na perspectiva, não é a seleção normal.
Olha o que acontece agora. Se eu movimento, ó, olha o desenho na perspectiva. Fala que não é incrível. Ó, agora eu clono a minha lâmpada. Se eu quiser, ó, seguro o Shift para manter a escala. Movimentei e aí eu estou gerando lá a luminosidade da minha loja. É. Tudo bem até aqui? É, cara, eu também fico abismado com toda vez que eu dou aula de perspectiva, porque a possibilidade, ou as possibilidades de você fazer trabalhos são muito grandes para quem tem a mente aberta. E quem não tem, ele já começa a se inspirar. E da mesma forma que eu estou fazendo aqui os detalhes de luz da sacada da loja, só fazendo esse detalhe, eu posso fazer uma rua de lojas aqui. Inclusive, se eu quiser trocar, ó, eu posso vir e desenhar do outro lado da rua. Ou do outro lado da avenida, onde que eu achar interessante lá na hora de fazer meu projeto. E vocês estão vendo que em tempo real isso está acontecendo. Se eu seleciono o material ó, com a seta normal, deixa eu selecionar por aqui, senão eu vou pegar a latinha aqui embaixo. E venho no traçado, retiro o traçado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como se fosse aquele desenho mais cartoon, aquela coisa mais chapada. Mas como é que você vai dar vida a isso aqui? Super simples, você vai selecionar com o próprio conta-gotas aqui, ó, a airdrop, eu capturo isso aqui para ser o traçado, só que eu dei mole aqui selecionando as luzes. Ó, vou trocar agora, ó, vou simplesmente selecionar ele, venho aqui no traçado. Espera aí que eu vou ter que evidenciei e conta-gotas e voilá. Era para pegar o traçado, ô palhaço. Mas enfim, deixa eu trocar aqui então. Esquisito, deixa eu colocar aqui a cor, depois eu troco. Agora ele pegou o traçado amarelo. Eu venho aqui, ó. No pior dos casos, tem aquelas outras ferramentas. Aí ele já vai fazendo um design diferente. Se eu quiser trabalhar com uma outra tonalidade, sem ser o amarelo, que como vocês estão vendo aqui no traçado, aí eu posso escolher essa base, que foi a original, ó. Ele fica com um efeito ó, bem suave aqui, como vocês estão vendo, ó. Um efeito bem suave lá no meu desenho. Só que eu quero que ele fique com mais espessura. Aí eu vou botar aqui, ó, 2 de espessura. E eu quero que essa cor seja mais forte. Lembrando, aqui eu estou fazendo ajuste manual da cor, tá? Nada impede vocês de vir no guia de cor, que é muito mais preciso e você consegue ver, por exemplo. Se eu vir aqui, ó, eu consigo aumentar a intensidade dessa cor de uma forma mais natural, tá? Lembrando que tudo vai depender da sua vontade e a tonalidade que você quer, ó. Olha o resultado, tá? Mantendo o padrão da cor e, claro, de acordo com a sua necessidade lá do trabalho. Tudo bem até aqui? Galera? Falem comigo. Então, esse é como para vocês começarem a entender a vantagem de desenhar em perspectiva. Se eu tivesse que fazer isso manualmente, muita gente desenha os pontos de perspectiva, seja no Photoshop, no Illustrator, nos programas de desenho, que não tem uma ferramenta que auxilie você a desenhar com pontos de fuga. E a grande vantagem é, o ponto de fuga ele está aqui para nos auxiliar. Então, se eu pego a ferramenta, ó, eu quero mudar o ponto de fuga. Eu não consigo aqui no momento porque eu travei. Então, ó, se eu venho e mudo o meu ponto de fuga agora, ó, vou destravar aqui, ó, e o ponto de fuga pode ser mudado. Então, você pode, por exemplo, pegar ó, esse desenho que está aqui dessa forma, eu posso pegar as extremidades dele com a seleção direta, ó, e alterar aqui a base do ponto de fuga, fazer um design diferente ou pegar todo o material, tá? Que aí você consegue fazer projeção de vários elementos. Esse detalhe aqui, só vou fechar mostrando mais um detalhe aqui da sacada, que eu vou continuar com a grade de perspectiva, deixa eu só travar ela aqui.
Espera aí. Deixa eu mudar aqui a posição. Deixa eu voltar lá para a paredinha. Mais ou menos aqui que ela estava. Não tem importância. Vou travar de novo. Senão a gente corre o risco de mover e pode estragar o seu projeto. O Ctrl Z tá aí para nos ajudar, mas nem sempre ele é bom, né? Aí tem aqui essa base. Eu vou terminar de fazer só o detalhe aqui da fachada. Ó, mexendo na grade de perspectiva. Agora eu vou fazer uma mureta diferente. Eu vou jogar um tom mais forte. Diferente de escolher a cor aqui pela amostra, eu dei um clique duplo agora, tá? Que aí eu consigo mexer aqui diretamente com o brilho da cor. Aí eu posso fazer uma projeção de sombra, luz, o que eu achar interessante. Ó, mesma forma para cá. Objeto selecionado, clique duplo. Ó, em tempo real, ó, e eu vou mexer aqui com brilho, ó, reduzindo o brilho. E eu já faço a sombra ali da sacada, do ambiente, a projeção que você quer. Detalhes que ficarem assim, ó, para fora, nada impede vocês de pegar, ó, com a seleção direta, alterar os corners aqui, mexer com toda aquela configuração que todo mundo já conhece desde as primeiras aulas, ó. Aí a pontinha aqui da loja que estava me incomodando, eu posso pegar, ó, e ajustar e fazer aquele controle lá mais manual. Aí o meu projeto não fica aquela coisa horrorosa que a galera vai criticar no futuro. Então, fechando agora essa primeira base, eu vou agora fazer a mureta, ó. Não, aqui eu estou fazendo uma profundidade, não é o caso. Eu tenho que trocar aqui. Opa. Vou fazer aqui a parte da sombra. Espera aí que ficou esquisito isso aqui. Vai ter que ser o desenho tradicional mesmo. Como eu estou trabalhando com a perspectiva de um ponto. E a Smart Guide ali nos auxiliando sempre, ó, para você não fazer besteira no seu projeto. E aí você vai trabalhando diretamente com o nível de cor que você quer. Agora, mais um desenho e fechei aqui. Aí você pode fazer os outros detalhes lá da sacada, loja e aquela arte mais avantajada que todo mundo conhece. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilos? Agora vamos ampliar um pouquinho a nossa perspectiva. Vou sair dessa de um ponto, tá? Isso aqui foi a nível de explicação, isso eu faço toda hora, não precisa se preocupar. Ah, mas aí eu quero trocar o meu projeto de lugar. Eu gostei daqui, mas eu quero fazer uma cópia para o outro lado, que eu sei que vocês vão fazer essa pergunta. Quando você quiser trocar, lembre-se, eu tenho o clone da peça, que ela vai manter-se no mesmo padrão. E quando você trabalha com a ferramenta de perspectiva, ó, se eu modificar aqui, ó, é aí que eu tenho que selecionar tudo, né, o menino inteligente. Vou dar um shift aqui. Oh, meu Deus. Pronto, selecionei o ponto de tudo que eu quero. E agora, puxei. Ele era para ter ido tudo. Por que só está indo nesse ponto? Foi travado alguma coisa aqui, meu irmão? Fiz besteira. Eita. Alterei aqui a proporção. Pronto. Selecionei todo ele. Ferramenta de movimentação de perspectiva. Só que ele está puxando toda... Por que ele só está puxando? Eu vou criar um grupo então, nojento. E eu, hein? Não quer nem agrupar? Estranho.
É que ele está puxando inteiro com a seta normal. E a seleção só está puxando de um lado. E alguma falha aqui. Mas enfim, vocês já conseguiram entender o processo? Alguma coisa que devo ter travado aqui nos canais, que ele não está puxando o material inteiro. Mas eu quero trocar por outro lado da rua, então vou fazer o jeito tradicional. Ó. Simplesmente, botão direito, deixa eu dar um Ctrl C e Ctrl F, que é mais fácil. Ctrl C e Ctrl F, botão direito, transformar, refletir. Vou marcar o previsualizar aqui, ó. Ele já deu um reflect. E eu vou para minha outra base. Aí eu já consigo montar a loja. E aí, claro, dependendo da alteração que você faça no seu projeto, ou se desagrupar aqui o material, lembrem-se que vocês têm a possibilidade de mexer com a profundidade, a base que você quer da peça. Lembrando que a perspectiva também se altera, você teria que ajustar todo aquele controle. E eu também tenho auxílio da ferramenta, tá? Isso aqui foi só a nível de explicação básica. Vou apagar essa coisa. E agora a gente vai para outra grade perspectiva. Visualizar, view na verdade, né, que eu estou falando em português, grade perspectiva, e agora vamos para padrão, perspectiva de 2 pontos. Na perspectiva de 2 pontos, você consegue fazer embalagens, caixas, apartamentos, condomínios, e vai depender sempre da pegada do projeto que você queira. Pessoal, depois eu vou estar separando para vocês alguns vídeos de produtividade. Eu posso ensinar muita coisa para vocês, mas eu também gosto de pegar referências que vocês não ficam só com a minha visão de trabalho, mas vocês conhecem outros profissionais e criam seu método de desenho, ou método de fazer arte, aí vai depender de cada um e cada uma, tá? E a grande vantagem é essa, ó. Agora, esse aqui já dá mais liberdade, dá para fazer bastante coisa. Eu gosto de brincar muito nesse aqui. Eu vou fazer aqui, ó, a sacada, eu vou botar uma cor azul, vou botar um cinza, na verdade, para fazer tipo um condomínio, um prédio, alguma coisa. Puxei, desenhei aqui a perspectiva. Agora, repara aqui, ó, que eu tenho os controles direto. Se eu for trocar, ó, eu vou apertar o 3. Então, olha agora a grande sacada. Se eu estiver desenhando dessa forma, repara que a perspectiva se mantém naquele ponto. Ó. Se eu troco, ó, apertando o atalho, ó, viram? Apertei 1, ele mudou a grade de perspectiva. 2, ele foi para o topo. E 3, ele foi para o lado. Ó. Então, você pode, durante o seu desenho, mudar a grade de perspectiva também. Certo? Ó. E aí você vai começando a fazer o detalhe lá da sua peça. Ah, eu quero fazer de um jeito diferente, Fábio. Eu sei que o Michael e as meninas e muitos outros estão pensando dessa forma. Peraí, será que se eu desenhar normal no Illustrator e puxar aqui ele vai funcionar? Vamos agora ao jeito tradicional. Eu vou ocultar a minha grade perspectiva. Eu tenho aqui basicamente o meu projeto, tá? Vou desenhar uma janela tradicional aqui com aquelas ferramentas iniciais que eu ensinei a vocês. Ó, retangular grid, setinha, tá? Vou desenhar uma janela assim. Aquela mais simplesinha. Vai, filho, um só. Ô, mal, ô, obrigado. Pronto. Mais ou menos essa aqui. Traçado, eu vou deixar com cinza bem escuro. Posso deixar um prata, aí vai depender também do gradiente lá que eu queira aplicar. E o preenchimento, um azul. Só que bem clarinho. Deixa eu clicar aqui, vamos mexer no brilho e bem clarinho. Diminuir a saturação para ele ficar mais fraquinho aqui. Pronto. Tenho aqui a minha janela criada, aí você vai falar, pô, maneiro. Só que, olha agora que legal. Digamos que eu esteja fazendo várias janelas, certo? E eu quero já colocar essa janela em perspectiva, da mesma forma de porta ou qualquer outra coisa, e inclusive um texto, para vocês não acharem que é só forma. Vou botar aqui, ó, Hotel Palace.
Nossa, fui lá nos anos 90. Pronto. Hotel Palace, básico, certo? Vou deixar um traçado aqui na minha letra. Eu posso dar um clone aqui. Deixa eu só dar um zoom para vocês entenderem. Essa fonte está ridícula. Deixa eu botar uma impact aqui. Eu odeio esse método aqui de escolher fonte. Vai ser aqui, tipo o Velho Oeste. Só demonstração. Ah, meu Deus do céu. Ah, esse aqui mesmo. Pronto. Vou dar uma esticada, pronto. Tem aqui meu texto e o material. Agora, olha a vantagem. Ativei a perspectiva novamente. Ferramenta de seleção de perspectiva. E olha que bacana, pessoal. Só de eu clicar no meu texto, ó, ele já veio em perspectiva para o meu material. É macete, família. Ó, vou pegar agora, selecionar a janela. Opa, já foi já, calma aí, cara. Não, deixa eu selecionar tudo que é mais rápido, então. Peguei a ferramenta e, ó, se eu movo, olha a perspectiva trabalhando aqui, ó. Ó, troquei, voilá. Clonei e eu tô fazendo lá a base dos apartamentos. Vou trocar agora, ó. E aí vai depender do projeto e a base que vocês querem na hora de executar lá a informação. Entenderam, pessoal? Aí se eu quiser desenhar o solo, grama, filho. Vou desativar a grade perspectiva para vocês verem. Então dá para vocês projetarem muita coisa com a ferramenta Perspective Grid. Recomendo a vocês meterem a mão na massa, não se limitar, tenta fazer projetos, eu vou ver se eu estimulo vocês a fazer. Eu vou pegar algumas referências de... Qual é a palavra? De arquitetura. Tem um livro de arquitetura aqui, alguma coisa largada que eu compro às vezes de brechó, porque eu gosto de referências às vezes antigas para dar boas bases. A mente está borbulhando? Dá para você criar muita coisa. Inclusive, eu lembro de uma época, quando eu dei essa aula, um aluno ele estava com um projeto que ele tinha que apresentar a fachada de uma loja para um cliente. Então, você também consegue fazer como vai ficar o projeto, às vezes, no papel. Tirar, às vezes, a planta. Às vezes, a pessoa não domina muito bem o AutoCAD ou programas de estruturação, que eu também dei aula nisso. E o que acaba acontecendo? Ele se perde. Então, o cara gosta de desenhar, ou a menina, e eles conseguem ter uma base muito mais ampla na hora de divulgar o recurso e fazer acabamento de produto, dá para você fazer embalagem. Cara, a criatividade rola solta. Se você sabe desenhar, se você gosta de desenhar, e mesmo que você não saiba muito, eu vou compartilhar com vocês lá uma apostila de desenho básico, mas esse desenho básico foi o que me deu base na época. Entendam uma coisa, eu sou um instrutor de CG, não necessariamente um desenhista, mas não é porque eu vou trabalhar na parada que eu vou dar minha aula de desleixado. Eu tenho uma noção de desenho porque eu estudei também. Eu não fiz curso, mas eu desenho desde moleque. Mas é importante a gente também saber trabalhar com as ferramentas digitais, justamente por facilitar e dar uma noção diferente na hora de você pegar o produto. Enfim, fazer o design que você quiser lá, ó. Se eu pego, ó, dá para fazer tipo uma janela aberta aqui, ó, entreaberta. Aí vai depender do seu design lá na hora que você estiver trabalhando, ó. Enfim, nada te impede de inventar moda essa hora. Tranquilo, galera? Bastante coisinha hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu não fiz uma aula muito longa, tá? Mas eu bati um papo também antes. Sara, tu perdeu porque eu falei sobre a 7, mas depois eu vou fazer uma aula disso, fica tranquila. Eu bati um papo com a galera antes e ensinei uns macetes bem legais, que foi
a exportar de forma rápida vários elementos no Illustrator, que você tem um Export Assets. Vou separar essa aula para vocês, não esqueci. Não estava gravando, tá? Não estava gravando, infelizmente. Isso daí é aquela conversa que eu faço sempre antes. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. É para vocês entenderem mesmo o poder da ferramenta. Dá para fazer muita coisa. Semana que vem, galera, como eu falei, lembra que eu disse na aula passada, se preparem que a próxima aula vai ser uma aula que vai abrir o leque. A gente não chegou a produzir artes ainda, mas você já está começando a entender que o nível da aula vai subir e quem não tem acompanhado vai se perder se chegar nas aulas atuais, tá? Isso é importante porque é tudo um processo graduativo. Lembrando, tudo que eu posto, todas as matérias e recursos estão lá os vídeos para vocês verem. Isso, mas vai devagar que você consegue, Mike. Então, a grande vantagem é essa, tudo bem? Isso aí, mas aí tu vai recuperar, literalmente que você foi agraciado aí, mas daqui a pouco a tua imunidade está extremamente alta, tá? E tá tudo na paz e todo mundo vai seguir feliz aí, depois vamos se livrar dessa doença aí abençoada, que em breve vai estar todo mundo unido de novo. Vou zoar todo mundo lá na sala, fazer bagunça, e a gente vai seguindo aí a vida, trocando carinho com as pessoas. Lembre-se sempre das coisas boas, galera. Fala aí, Mike. Então, por hoje é só isso, tá, pessoal? Vou encerrando por aqui. Excelente noite. Vou trocar mais ideias com vocês offline. A gente lembra só de um detalhe, pessoal, que eu gosto de deixar bem claro aqui para vocês. Eu sou instrutor de vocês no horário das nossas aulas, mas fora dela eu também sou humano, tá? Vocês podem conversar comigo, trocar ideia. Professor, o que você acha disso? Pô, passa isso aqui na aula. Eu sou humano, a gente vai trocando ideia e vocês me ensinam a dar uma aula melhor a cada dia para vocês, tá? Então, curtam a família, um maravilhoso final de semana para vocês, uma ótima noite de sexta-feira. Quem for se divertir com atenção, tô falando atenção em casa, tá? Não vai sair na rua, não vai inventar moda. Mas se você tem aquela resenha que você tá fazendo besteira, dando um pulo do gato, vai consciente, meu irmão, não inventa moda não, tá? Que eu sei que vocês são adolescentes e a vida tem que seguir, independente de Covid, tem um monte de gente fazendo aí o que não deveriam, né? Mas, brincadeiras à parte, por hoje é isso aqui. Vou finalizar. Beijos na família. Se cuidem.